A mamoplastia redutora é a cirurgia que reduz o tamanho das mamas, eleva as mamas, que muitas vezes estão caídas, e com isso você tem uma redução de volume com reposicionamento das estruturas mamárias, que muitas vezes foram alteradas durante o quadro de gestação, com o quadro de obesidade, mas para as pacientes que mesmo assim ainda têm um grande volume mamário, você consegue reduzir o tamanho da mama e reposicioná-la de forma adequada para o tórax do paciente, para as características individuais de cada paciente. O emagrecimento decorrente das cirurgias bariátricas leva a uma grande perda de peso, resultando em grandes dobras corporais, sejam no abdômen, sejam nas mamas, seja um emagrecimento das mamas, dos braços, das coxas. Então a cirurgia plástica pós-bariátrica, ela remove essas estruturas pendulares, essas estruturas pendentes, restaura o contorno corporal da paciente e muitas vezes você necessita inclusive cirurgias faciais, cirurgias de lift facial, para também a reestruturação das estruturas faciais. A abdominoplastia é a cirurgia do abdômen, que trata não só a pele do abdômen, mas também os músculos do abdômen. Os músculos retos abdominais, eles durante a gestação ou durante um aumento de peso, eles se afastam um do outro, gerando esse afastamento é chamado de diástase. Então, a cirurgia do abdômen, a abdominoplastia, ela promove a remoção dos excessos de pele abaixo do umbigo. A gente faz pontos, a gente amarra a musculatura do abdômen, restaurando a cinta abdominal, onde o paciente diminui a protuberância abdominal, pelo contrário, ela vai acinturar o paciente. Muitas vezes associamos junto a lipoaspiração para um melhor contorno corporal. A rinoplastia funcional é a cirurgia do nariz onde é possível tratar tanto estruturas internas quanto externas. A cirurgia plástica do nariz, ela promove um reenquadramento das estruturas nasais, tanto do vulto cartilaginoso, onde nós temos às vezes pontas globosas, pontas caídas, ou excesso de dorso, aquele ossinho que aparece no dorso. Tudo isso é restaurado e reesculpido durante a cirurgia da rinoplastia. Através da rinoplastia, nós fazemos um remodelamento das estruturas nasais, elevando a ponta, afinando as pontas globosas, corrigindo assimetrias, alguns probleminhas na narina e, principalmente, reenquadrando o dorso, harmonizando a estrutura nasal com a estrutura do queixo, dando uma harmonia à face do paciente.
mastopexia é a cirurgia de levantamento das mamas. Ela pode ser feita com o uso de próteses mamárias ou mesmo com a confecção de retalhos, como se fosse uma prótese natural com os tecidos mamários. Então depende de cada paciente a indicação de uso de próteses ou não. Mas a mastopexia ela é indicada para pacientes que têm as mamas caídas, mas ainda têm uma certa quantidade de volume de tecido. Com isso, é uma cirurgia onde nós remodelamos as mamas, retiramos excessos de pele. Se temos tecido suficiente, fazemos uma prótese mamária natural com o próprio tecido do paciente. E se temos pouco tecido, utilizamos uma prótese mamária para restaurar o contorno corporal, tanto a projeção das mamas quanto o contorno do polo superior e o contorno do polo inferior. É uma cirurgia muito benéfica para os pacientes que passam por períodos de emagrecimento, pós-gestacional e desejam ter a região das mamas restauradas. As ginecomastias são os desenvolvimentos das glândulas mamárias, porém nos homens. No período de adolescência, os homens desenvolvem um pouquinho da glândula mamária, mas a partir de poucos meses ela começa a se ficar pouco desenvolvida novamente. Porém, em alguns pacientes você tem uma evolução do desenvolvimento da glândula mamária e isso permite um desconforto para o paciente, porque ele passa a ter um volume na região do peitoral. A cirurgia de ginecomastia, ela é feita associada à lipoaspiração, então com isso nós fazemos um delineamento da região peitoral do homem, aspiramos gorduras localizadas na região do peitoral e retiramos a glândula em excesso, a glândula mamária masculina que se desenvolveu erroneamente.